Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da terceira fase da UBI de 2021, e o nome dele é casamento de inteiros. Vamos definir a operação de casamento de dois números inteiros A e B da seguinte forma. Inicialmente, fazemos A e B terem o mesmo número de dígitos, adicionando zeros à esquerda conforme necessário. Então, cada dígito de A do menos significativo ao mais significativo é comparado com o dígito correspondente de B, e o dígito de menor valor é eliminado do número a que pertence. Se os dígitos são iguais, nenhum é eliminado. O resultado da operação de casamento é o par de números inteiros formados pelos dígitos remanescentes de A e B. No caso de não haver dígito remanescente para um dos números, o resultado para esse número é menos 1. Por exemplo, considere o casamento de 69.961 com 487.920. O resultado do casamento é o par de números 489 e 9.961. Por quê? O que ele fez aqui é o seguinte, ó. Primeiro ele igualou os tamanhos, então 69.961 tem 5 dígitos, 487.920 tem 6 dígitos. Aí ele pegou o número que é menor e colocou um zero à esquerda. Aí ele foi comparando, ele viu o seguinte aqui. Vou até dar um zoomzinho, né? Prova. Aqui. 4 com 0, o maior é 4. 0 não participa do número final. 6 com 8, 8 é maior. 6 não participa do número final de cima. 9 com 7, 9 é maior, então 7 é eliminado do número de baixo. 9 com 9 são iguais, os dois ficam. 6 com 2, 6 é maior. 1 com 0, 1 é maior. O que sobrou aqui foi 4, 8 e 9, então 489. Aí o que sobrou aqui foi 9, 9, 6, 1, então 9.961. Oxi. Aí. Das dois números inteiros, sua tarefa é determinar o resultado do casamento desses dois números. A primeira linha da entrada contém um número inteiro A e a segunda linha contém um número inteiro B. Seu programa deve produzir uma única linha contendo os dois números inteiros produzidos pelo casamento dos números dados em ordem não decrescente, também conhecido de maneira menos confusa como ordem crescente. Então vou printar primeiro o menor, depois o maior. A e B estão entre 1 e 1 trilhão. Aqui são só os exemplos de entrada. Caramba, tem bastante exemplo de entrada. Vamos começar já, né? Então eu vou ter o número 1, chamar de N1 ao invés de A, que vai ser um número inteiro, mas apesar disso, eu acho que vai ser benéfico a gente não converter para inteiro. Por quê? Essa comparação de pegar algum dígito em específico do meu número e comparar com outro dígito em específico é mais fácil de fazer em strings e em listas do que em números. Se eu quiser pegar só um dígito de um número, eu tenho que fazer toda uma operação matemática pra tirar isso aqui, jogar isso aqui pra ponta, tirar isso aqui e ficar só com 7. Se isso aqui for uma string, é só eu chamar a posição do 7, indexar na posição do 7, no que é a minha string, eu vou pegar o 7. Eita, nice. Ah, assim tá bom. Então, apesar desses números eles serem inteiros, eu vou trabalhar com eles como strings, porque vai ficar melhor pra mim. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer é igualar os valores dos dois. Os valores não, os tamanhos, perdão. Dá um valor. Então, outro motivo também pra ser bom trabalhar com string. Porque com string eu posso fazer o seguinte, ó. Se o tamanho de N1 for menor do que o tamanho de N2, isso é uma propriedade que só as strings têm, os ints não tem um método que fala quantos dígitos eles têm. Aí eu sei, nesse caso, que N1 é menor que N2,
Então eu vou colocar zeros à esquerda. Eu vou fazer o seguinte, ó. N1 vai ser uma quantidade de zeros que é igual a diferença de tamanho entre o N1 e o N2 mais ele mesmo. Então ele vai ser ele, só que com uma quantidade de zeros à esquerda que é igual a diferença de tamanho. E assim eu tenho certeza que se N1 for o menor, ele vai ficar com o mesmo tamanho depois de colocar vários zeros. Se não for N1 que é menor, mas na verdade N2, então N2 for menor do que N1, aí eu vou fazer a mesma coisa, mas é N2. E depois de igualar os tamanhos, eu posso fazer o casamento de fato. Para fazer o casamento, ao invés de alterar N1 e N2, que não dá pra fazer como string, porque os métodos tipo pop, ou até mesmo só trocar o que seria esse dígito. Ah não, esse não sai, né? O que seria esse dígito para um espaço em branco, em string eu não posso fazer nenhuma das duas coisas. Não posso nem popar, nem trocar valor. Então eu vou montar outros números, outras strings que vão ser o casamento de N1 e N2, que eu vou chamar assim mesmo. São nomes bons. Casamento de N1, começando como uma string vazia, e casamento de N2 com uma string vazia. Aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou passar por todos os índices desses meus dois números. No caso de 0 até tamanho de N1 ou N2, tanto faz, já que os dois têm o mesmo tamanho. E aí a minha lógica para montar casamento N1 e casamento N2 é o seguinte, ó. Se conversão para inteiro, porque senão maior e menor não faz... Na verdade não, maior e menor faz sentido até quando eu vou comparar diretamente uma string com a outra. Porque na tabela ASCII, o caractere 4, ele tá numa posição que tem um índice maior do que o caractere 0 tem na tabela ASCII. Então se você já comparar de cara aqui, ó, N1 e for maior do que N2 e... Ou seja, se o iésimo dígito de N1 for maior do que o iésimo dígito de N2, no caso aqui, por exemplo, 4 ser maior do que 0, aí nesse caso, esse número de N1, que é maior que o de N2, vai pro meu casamento, N1, então ele vai ficar no final aqui, e aí esse número que é o menor, que é N2, ele não vai pro casamento. Tudo que eu preciso fazer para ele não ir pro casamento é só eu não colocar ele em casamento. Então essa é a única operação que eu preciso fazer caso N1, o iésimo dígito de N1 seja maior do que o iésimo dígito de N2. Já se o iésimo dígito de N2 for maior do que o iésimo dígito de N1, aí é o iésimo dígito de N2 que vai pro casamento de N2. Nossa, aqui tá tudo errado. O iésimo de N1 vai pro casamento de N1. Se o iésimo de N2 for maior que o iésimo de N1, então o iésimo de N2 vai pro casamento de N2. Se N1 não é maior que N2 e N2 não é maior que N1, automaticamente os dois são iguais. Nesse caso, eu vou fazer as duas coisas. Por exemplo, no 9 aqui que são iguais, ó. Tanto esse 9 vai para esse casamento,
como esse 9 vai para esse casamento. Depois de fazer o casamento, eu tenho que printar esses números como inteiros, que se eu não converter para inteiro, eu não consigo dizer qual que é o menor e qual que é o maior. Então, na hora de organizar a saída, é benéfico converter para inteiro. E aí, nessa conversão, eu já posso cuidar do edge case que tem no meu enunciado, que é quando não sobra dígito nenhum em algum dos números. Ou nos dois, né? Não, nos dois acho que é impossível não ir nenhum pros dois. Mas é possível que pra algum número não vá nenhum. E aí, nesse caso, os valores iniciais de casamento N1 ou casamento N2, dependendo qual seja o número que não sobrou nada, não vai ser alterado, porque em nenhum momento algum dígito vai pra ele. Nesse caso, a conversão pra inteiro daria errado também, porque não tem nenhum número na string. E aí eu já mato duas coisas com uma cajadada só. Se eu fizer assim, ó. Casamento N1 e casamento N2 vão ser a conversão pra inteiro só se... E no caso aqui é N2. Esses valores forem diferentes da string vazia. Se não, ele vai receber menos 1. Além de eu cuidar do fato de que, quando não sobra nada, eu tenho que printar menos 1 como resposta, também já resolvo o problema de que, se esse número fosse uma string vazia e eu tentasse converter ele para inteiro, ele daria um erro, porque isso não é uma operação válida. Então, depois de converter para inteiro, agora só resta printar em ordem crescente. Então, primeiro o menor entre os dois, seguido por um espaço do maior entre os dois. E aí o nosso código está pronto. Vamos ver se ele funciona então. Eu tenho aqui... Nossa, aqui tá formatado errado, vou ter que escrever na mão, eu acho. Casamento de 69.961 com 437.920. Esse é o exemplo enunciado. Eita, nós. O que deu de errado? Os dois continuaram vazios até o final, porque eles viraram menos 1. Ah, aqui a minha condição tá errada. Ele vai ser convertido para inteiro se casamento N1 ou casamento N2 forem diferentes da string vazia. Só se for igual a string vazia, que aí sim vai virar menos 1. Só que eu acabei fazendo certo e descartei minha resposta correta. Se eu fizer o casamento de novo. Agora sim eu vou ter aqui minha resposta. 489, primeiro porque ele é menor, seguido de 9.961. Próximo exemplo aqui. Putz, também tá formatado estranho. 5.678. Casamento com 1, 2, 3, 4.
Todos os números de cima são maiores do que os de baixo. Então, o casamento do número de baixo vai ficar sem nenhum dígito, a resposta é -1. O casamento do número de cima vai ser todos os dígitos dele, então não muda nada. Casamento de 21 e 12. Esse 2 vai pro casamento, porque ele é maior que 1. E esse 2 vai pro casamento. Aí o casamento de cima fica 2, o casamento de baixo fica 2 também. Por último, 200 e 100. Esse 2, ele fica porque ele é maior que 1. 0 igual a 0 vai pros 2, 0 igual a 0 vai pros 2. Esse casamento então vai ficar 200. Não muda nada. E esse aqui vai ficar 2 zeros, mas quando eu converto pra inteiro vai ser um zero só, porque zeros à esquerda não importa, né? E aí o meu código está correto, então. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.